queridos, como estão? Tempos difíceis nos rodeiam, né? E as perspectivas, elas também não são muito boas. E eu queria contar pra você uma história. Era o ano de 2013, eu tinha uns 17 anos. Não faz muito tempo, né? Tanto tempo assim, mas... eu lembro que naquele ano eu tava bem desanimada. E aí eu tava conversando com um psicólogo que tava me ajudando naquela época. E ele percebeu em mim uma falta de perspectiva, uma falta de sonhos, de projetos para o futuro. E aí ele me explicou uma coisa muito interessante. Ele disse que os projetos, os sonhos, a esperança é como o vento no barco à vela. Quando não tem vento, o barco ele não consegue se movimentar, ele simplesmente fica parado. E o vento ele é necessário para o barco. E a esperança, ela é como esse vento. Quando a gente não tem pelo que esperar, não tem aonde colocar nossas expectativas, nossas confianças, a gente também fica paralisado. A esperança, ela nos movimenta. E sabe de onde vem a esperança? Quero ler para você o versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E ali diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A esperança, ela vem da fé, daquilo que nós cremos, naquilo que nós colocamos a nossa confiança, da certeza de que algo vai acontecer, da certeza de que as coisas elas podem mudar. E mais do que isso, a certeza de que alguém está no controle de todas as coisas. E a gente está bem acostumado a ouvir que alguém está no controle de todas as coisas, que Deus tem esse controle. Mas sabe o que isso significa, todas as coisas? Significa que Deus ele está no controle do teu patrão, Ele está no controle da nossa economia, Ele está no controle do governo, Ele está no controle do coronavírus. Ele tem o controle de todas as coisas e nada escapa das suas mãos. Tem uma frase que foi bem especial para mim, uma vez que eu ouvi, e que eu quero compartilhar com você também. E ela diz assim que, por mais nublado que esteja o céu, o sol continua lá. E é por isso que, por mais difícil que pareçam as circunstâncias, a gente pode ter certeza que o nosso Deus, ele ainda está no meio delas. Ainda que a gente não consiga enxergar da nossa perspectiva, mas Ele está nos vendo e Ele está cuidando de todas as coisas. E é nisso que nós podemos colocar a nossa esperança. E nós realizamos esse culto no nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus que está no controle de todas as coisas. Esse Deus é o mesmo que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que enviou por nós, que morreu por nós, e nós podemos esperar que o cuidado dele, ele vai ser um cuidado de amor, um cuidado de entrega, assim como ele já demonstrou fazer isso por nós. E eu quero convidar você a orar comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos pela nossa vida, porque o Senhor a tem preservado. E obrigada, Deus, porque nós podemos ter essa esperança de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que as coisas elas podem mudar. E o Senhor que nos ama vai estar cuidando de todas elas. Pai, coloca essa certeza no nosso coração e usa também o David para trazer essa palavra da tua esperança para nós, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E esse é um dia bem especial que a gente está vivendo hoje, né? Um dia diferente, mas ainda especial. O dia das nossas queridas mamães. E nós queremos desejar para você, que é mãe, um abençoado dia. E vocês bem sabem que aquilo que vocês fazem é muito importante. Eu acho que as mães sabem melhor do que os filhos que aquilo que elas fazem é tão necessário. E nós agradecemos a vocês por isso. E desejamos que Deus possa continuar fortalecendo vocês nessa tarefa e dando também alegria por tudo aquilo que vocês fazem. Olá, pessoal! Feliz Dia das Mães, as nossas mamães queridas. Que Deus as abençoe e que possa também fortalecer vocês nesse dia especial. E também que vocês possam aproveitar aí com a família de vocês, aqueles que puderem estar juntos hoje. Quem não puder, faz um contato com a sua mãe, manda um abraço, dá uma ligação. Mas lembra em especial, porque essas mães queridas, elas não são mães somente num dia, mas em todos os dias da sua vida. E uma coisa que eu acho interessante a respeito das mães, é que tudo aquilo que emana de nós
seja as características masculinas, femininas, aquela de pai, de mãe, de irmandade, é um reflexo de quem Deus é. E sabe, uma virtude que as mães têm, que eu admiro muito, é a virtude de animar, de botar para cima os seus filhos e a sua família. Que lar não é feliz quando tem uma mãe dentro de casa que é animada, que abre a janela, vai lá fazer as coisas de casa, sai para comprar, volta, tem diálogos tão gostosos que também fazem com que as pessoas elas tenham um ânimo a mais. E eu gosto dessa palavra ânimo, porque ânimo significa ânima, que é alma. Animar, literalmente, é vivificar, é trazer vida para dentro de casa, vida para dentro do lar, e é isso que nós estamos precisando no dia de hoje. Porque, como a Zé mesmo falou antes, nós sabemos que vivemos agora dias difíceis e que nós precisamos do ânimo de Deus, da vida que vem de Deus. E para que Deus ele possa vivificar a nossa vida, Ele usa de recursos, de irmãos e da sua própria palavra para nos botar para cima. Porque as mães elas são um reflexo de quem Deus é também, do amor de Deus, do cuidado que Ele tem por nós. E eu acredito que assim como as mães também cuidam dos seus filhos, elas se preocupam com eles, Deus se preocupa conosco e Ele também não deseja que nós agora andemos desanimados para baixo, mas Ele quer colocar esperança no nosso coração para que a gente viva o nosso dia de uma maneira diferente. Então, eu quero trazer para nós hoje uma palavra que para mim trouxe ânimo, também trouxe uma perspectiva de como encontrar o ânimo nos tempos que nós vivemos, e para isso nós vamos ler o texto bíblico de Romanos, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Algum tempo atrás, eu não sei se vocês vão se lembrar agora, nós tivemos um culto onde eu falei sobre o texto bíblico de Romanos 14. Lá naquele texto é citado a primeira vez a respeito dos fortes e fracos em vida de fé. Paulo tem consciência de que aquelas pessoas da igreja de Roma, elas eram mistas. Existiam pessoas que já vinham de uma cultura judaica com uma história muito antiga correndo pelas suas veias. Existiam aquelas pessoas que eram pagãs, que vinham de contexto onde que existia adoração a outros deuses. E agora, nessa mistura que existe dentro da igreja, de pessoas que conheciam o contexto judaico e pessoas que não conheciam o contexto judaico, Jesus Cristo aproximou elas através desse evangelho, através dessa palavra, para que elas pudessem encontrar unidade de pensamento no sacrifício de Jesus mesmo. O que acontece lá em Roma é que existiam pessoas que achavam que para adorar a Deus, certos ritos e práticas deveriam continuar acontecendo. Alguns diziam, então, para você ser um adorador de Deus, você tem que ser circuncidado, saber de cor os mandamentos, você tem que seguir as restrições lá da Torá, não pode comer tal e tal comida. Enquanto para outras pessoas isso não importava. Até tinham pessoas que iam nos mercados públicos comprar carnes que eram oferecidas a ídolos, porque toda vez que era sacrificado algum boi, algum cordeiro, às vezes sobrava uma certa quantia de alimentos e isso era levado para o mercado público e vendido. E isso causou muita discussão dentro da igreja inicial. Então Paulo diz assim, mas isso tudo não é o fundamento da fé de vocês. Isso são aspectos externos, e esses aspectos externos, de maneira nenhuma, podem afastá-los da adoração ao Deus verdadeiro. Antes, vocês têm que buscar fortalecer uns aos outros para que a adoração e a glorificação de Deus aconteçam em conjunto, para que aquele que é forte na fé não ande sozinho enquanto que o fraco está desamparado. E entenda, forte e fraco na fé não quer dizer que é aquele mais religioso ou menos religioso, quer dizer que o forte na fé tem o fundamento da sua fé em Jesus, independente de aspectos externos.
O forte na fé sabe qual é o centro do Evangelho, o centro da palavra, ele adora a Deus de coração, independente das circunstâncias. E hoje, quando nós pensamos a respeito de fortes e fracos na fé, sabemos que as circunstâncias estão constantemente se alterando. Nós estamos agora vivendo uma situação muito atípica, e eu acredito que também seja uma situação que ela sirva como um recurso para fortalecermos a nossa adoração a Deus, os laços de intimidade com o nosso Senhor. Sendo assim, nós temos hoje pessoas que estão fraquejando na vida de fé porque elas também não têm a sua vida muito estruturada. Tem pessoas que são abaladas pelas circunstâncias, às vezes por causa de uma situação, de uma crise, elas logo pensam: Deus me abandonou, Ele não me quer mais, Ele desistiu de mim. E quando nós falamos a respeito dos fortes e fracos na fé, nós falamos a respeito de um reflexo que vem de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez fraco para que os seus discípulos se tornassem fortes. E esse exemplo de Cristo, que é o exemplo também citado aqui no texto de Romanos, é um exemplo que nós somos chamados a seguir, de nos fazermos fracos com os fracos, para que eles possam se tornar fortes. A vida de fé ela é comparada também pelo próprio apóstolo como uma corrida. Só que essa corrida que nós estamos fazendo, que é correr para o alvo, correr para a nossa salvação, ou seja, para o alvo da vida do cristão, que é o céu, essa corrida não acontece sozinha. Se você já teve uma vez a oportunidade de estar fazendo uma daquelas gincanas em equipe, você talvez já participou daquelas gincanas que a equipe só ganha pontos no momento que ela está toda unida completando uma tarefa. Justamente serve para fortalecer o espírito de equipe, para que as pessoas elas possam aprender a estar juntas. Mas quantas vezes algum não ficava ali do lado, ou meio jogado de canto? Eu, por exemplo, quando participava das gincanas de programas de criança, de adolescente, de jovem, eu nunca era o elo forte da equipe. Eu nunca fui muito esportista, embora que eu gostasse mais de trabalhar com as questões do intelecto, né? Se tinha perguntas que eram simples, assim como, pergunta e responda tal coisa, aí eu ia. Mas tinha que correr, eu já não gostava. Eu não gostava dessa parte, ficava meio de lado. Mas quantas vezes esse meu ficar de lado, eu tinha alguém ali da minha equipe que estava lá me buscando, dizendo: vem junto comigo, vamos correr. Né? Mesmo que tu não gosta, mesmo que seja difícil para você, mas vem junto, porque a nossa equipe precisa de você. Não é diferente conosco hoje na vida de fé. Nós somos um corpo vivo, que está funcionando, e como mesmo a Zé falou faz pouco tempo atrás, a igreja ela está agora reunida, não no templo, mas em coração, em espírito, em verdade. E nós sabemos que agora que existe esse isolamento social, cada pessoa está na sua casa. E também ali é uma oportunidade de a gente reforçar esse espírito de equipe, de estarmos cuidando uns dos outros, em tempos difíceis como o que vivemos hoje. Porque Paulo diz: não é bom que aquela pessoa que está forte na vida de fé, que está bem, ela esteja andando enquanto que o seu irmão ao lado que é fraco esteja caído. Por isso o chamado que acontece aqui é para que você observe as pessoas que estão fraquejando e as ajude a se levantar. Porque elas também são suscetíveis a erros. E eu acredito que se não fosse por esse espírito, com certeza nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Jesus Cristo foi muito tolerante com o erro dos seus discípulos. Quantas vezes ele teve que perdoá-los, quantas vezes ele teve que parar, explicar o que ele estava fazendo. E Jesus usou de tantos recursos para isso. Ele foi didático, ele ensinou através de parábolas, ele respondia as perguntas com tanta paciência. E da mesma forma nós também fraquejamos, nós também não sabemos de tudo, e estamos aprendendo, até aqueles que são fortes na fé estão aprendendo do Senhor. Então nós deveríamos com isso aprendermos a ser mais tolerantes com o erro dos outros, com as falhas dos outros, para que os outros também possam ter a chance de se aproximar desse Deus e juntos glorificarmos ao nosso Senhor. E eu acho que essa palavra é muito especial, ainda mais nesse Dia das Mães, porque eu acredito que as mães elas também têm essa preocupação com seus filhos, de que eles se tornem fortes. Só que a mãe sabe que às vezes ela tem que deixar o filho andar com as próprias pernas, e às vezes ela tem que ir lá juntar o filho e botar ele de pé. O momento de cada coisa acontecer, isso aí é uma sabedoria que somente as mães têm. Mas sabe, Deus ele da mesma forma cuida da gente. Ele sabe o momento de nos botar de pé, Ele sabe o momento que nós estamos precisando de um amparo e um cuidado. E Ele estende a nós a oportunidade de termos recursos que vão fazer com que nós saiamos animados e revigorados na nossa vida. E as duas palavras que aparecem nesse texto, que para mim chamam muita atenção, é ânimo e perseverança.
ânimo. Como eu disse antes, vida. Animar, vivificar. Deus é aquele que vivifica as pessoas, que traz a vida. Ele é quase como um desfibrilador na vida das pessoas, que traz elas à vida de novo. E a perseverança é o ato de continuar constante naquilo que está fazendo. Quando eu lembro da palavra perseverança, e começo a me lembrar agora do Dia das Mães da minha mãe, eu me lembro que a minha mãe, ela sempre era muito boa em me ajudar a perseverar nas coisas. Porque quando eu estava aprendendo a tocar violino, há muito tempo atrás, eu desistia facilmente do violino, dizia, eu não quero mais saber desse negócio aqui, chega, não quero mais saber, né? E minha mãe dizia, mas vai ensaiar, tu vai conseguir, tu vai chegar lá, tu vai realizar, tu vai se suceder nisso aí. E olha, pela perseverança da minha mãe e pelo ânimo dela na minha vida, eu comecei a perseverar e aprender a ficar constante também nessa caminhada. E hoje, o que tu precisa de mais? De uma palavra de ânimo ou perseverar? Às vezes, o que nos falta é essa palavra de ânimo. Porque até a Bíblia fala que nós devemos permanecer animados para que possamos ter esperança. E esse ânimo e perseverança vem do próprio Deus. Ele é a fonte do ânimo. Quer dizer que a gente descobre o ânimo, não é que a gente vai produzir ânimo. Eu agora estou me sentindo animado, ou eu tenho que produzir meu próprio ânimo. O ânimo não é algo para ser produzido, ele é algo para ser descoberto. Você encontra o ânimo no lugar certo. E Deus diz, vá até mim e você sairá animado, revigorado. Até o versículo 4 fala que nas Escrituras nós temos uma palavra que nos dá ânimo. Mas como assim? Se você pegar a Bíblia hoje, abrir e lê-la, você com certeza vai encontrar muitas coisas que vão impactar você hoje, no século XXI, de uma maneira muito diferente. De uma maneira diferente, eu digo, da maneira diferente como ela impactou pessoas e como ela me impacta. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela continua falando da nossa vida hoje. E nós lemos nas histórias bíblicas quantas pessoas imperfeitas, inconstantes, vacilantes, elas foram usadas como um instrumento de Deus para poder realizar coisas grandiosas, porque Deus é grandioso. Eu acredito que um dos períodos mais difíceis da minha vida, que foi lá pelo ano de 2013, foi um momento crucial para ter esse contato com a palavra, porque eu tinha em uma mão o desejo de acabar com a minha vida, porque eu estava passando por uma grande dor, um grande sofrimento. Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que eu sim passei por um período de depressão, onde que esses sentimentos vinham forte na minha cabeça, mas por outro lado, foi o ano onde eu estava estudando o livro de Provérbios, e aquele livro me tirou de uma situação que seria muito arriscada. Ou melhor, aquele livro, ele fez com que eu me sentisse animado a continuar e a perseverar, a ter uma esperança, porque a esperança, como a Zé mesmo comentou antes, é a fé nas coisas que ainda não se veem, mas a esperança, ela é algo que está lá no futuro, está lá para ser alcançado, para ser conquistado, e é algo que é dado por Deus, porque é Deus quem dá essa promessa. E como Deus ele permanece fiel, eu não precisava duvidar de Deus. Eu sabia que as coisas iam ficar bem de novo, que aquele período que eu estava passando, ele ia passar, ele ia embora, mas ainda assim, Deus ele permaneceria constante, apesar da minha inconstância e do meu desânimo. Deus me animou, me botou para cima, e eu posso dizer que a sua palavra fez isso. Lendo a história de pessoas como Davi, vacilantes, caíram no chão, Deus as botou de pé de novo, tendo ao meu lado também uma outra pessoa que caminhou comigo nessa vida de fé, me animou, me ajudou a perseverar, a me manter constante. E hoje eu pergunto a você, como é que você está com essa questão? Você se sente forte ou fraco? Se você se sente fraco, eu quero te dar esse desafio. Leia a palavra de Deus, busque contato com pessoas que também adoram esse Deus. Há pessoas que também você considera, essa pessoa ela é uma adoradora de Deus, porque uma pessoa bem embasada, caminhando conosco, é muitas vezes aquilo que a gente precisa para nós sairmos animados e podermos nos manter constantes nessa vida. Talvez você não possa ter esse contato físico, mas ligue para alguém. Se você precisa de ajuda, se você quer conversar conosco, ligue para nós. Ou se você tem alguma pessoa de confiança, ligue para essa pessoa, converse com essa pessoa, exponha a sua situação, mas não sofra sozinho, não fique desanimado sozinho. Busque alguém que te fortaleça, alguém que mostre a você quem Jesus é de fato. E se você não tem ninguém, ou você talvez não tenha esse desejo de buscar alguém, a palavra de Deus está aí para isso. Como o versículo 4 diz, leia a Escritura e você com certeza terá um aprendizado, porque essa palavra vai falar com você, o Espírito Santo de Deus, ele quer agir na tua vida.
Leia essa palavra, busque no Senhor, e como a Bíblia mesmo diz, a quem buscar eu darei, e a quem bater a porta se abrirá. Busque nessa palavra e você encontrará ânimo para a sua vida outra vez. E também uma palavra que eu tenho agora a trazer para aqueles que se sentem fortes: não se esqueça dos que estão caídos, dos que estão fracos. Se você sabe de situações onde tem irmãos de vida de fé que estão fraquejando, que estão mal, ligue também para essas pessoas, se importe com elas, porque nós somos unidade, nós somos corpo. E tem uma frase que diz que sem esse espírito de unidade, a nossa igreja está fadada a perecer. Se você sabe de pessoas que estão hoje desanimadas, precisando dessa palavra, precisando de um consolo, alguém que esteja orando com elas, se importando com elas, caminhando com elas, você é chamado para ser sacerdote de Deus na vida dessas pessoas. Jesus derramou o Espírito para também nos constituir como sacerdotes. Quer dizer que nós também vamos carregar pessoas até Deus. Somos chamados a fazer isso. Porque nós fomos impactados, preenchidos com esse amor, animados com essa palavra. E ela não é uma palavra que deve permanecer em nós, ela deve transbordar para que ela possa alcançar a vida de outras pessoas. Seja ferramenta de Deus para animar os outros, para poder trazer vida à vida de outras pessoas. Nós não vivemos sozinhos e nem somos sozinhos neste mundo. Essa vida não é uma competição para que você chegue em primeiro lugar enquanto que os outros ficaram para trás. Na verdade, a vida de fé é uma grande gincana, onde que todos são chamados a fortalecer uns aos outros. Vamos orar uns pelos outros, vamos cuidar uns dos outros, assim como também Deus nos ensina através das mães esse cuidado por aqueles que são os que estão fraquejando, que possamos aprender de Deus esse cuidado, aprender em reflexo das pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor, a amarmos uns aos outros. Para que nós possamos ter esperança, precisamos de ânimo. Para que possamos permanecer firmes nesse ânimo, nós precisamos de perseverança. Para perseverarmos, precisamos dos nossos irmãos caminhando conosco. Mas em tudo isso nós estamos precisando do nosso Deus. É Ele quem nos dá esperança, quem nos dá ânimo e nos dá irmãos, para que possamos cuidar uns dos outros nessa caminhada. Para que, ao fim, possamos glorificar a Deus juntos. Cuide das pessoas, se cuide. É muito importante, porque hoje existem coisas muito piores do que o coronavírus. A morte eterna, ela é muito pior. E nós não desejamos que nenhum dos que estão conosco se percam. Seja bênção na sua casa e que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você agora também. Peço, Senhor Jesus Cristo, que Tu possa abençoar a nossa vida, que Tu possa guardar a cada pessoa que está na sua casa. Esteja, Senhor, nos guardando, nos cuidando, porque nós, nos nossos lares, somos pessoas que também passam por fragilidades, por dificuldades. Tu conheces o nosso coração, sabe o quanto que também nós podemos estar passando agora por um período onde que até sentimentos ruins vêm na nossa cabeça, a depressão pode nos atingir, mas encontramos em Ti, Senhor, uma esperança que é viva, uma palavra que também nos vivifica para que possamos viver, com perspectiva de que o futuro ele está contigo, está nas Tuas mãos, e queremos nos entregar a Ti, Senhor, pedir que Tu cuide de nós e possa nos abençoar. Em Teu nome que nós oramos e nos entregamos a Ti. Amém, Jesus. E eu quero também convidar você agora para que a gente possa escutar e cantar juntos um hino que fala a respeito dessa palavra. Juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais viva, vivendo em Jesus.
é mais vida vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. E agora também nós queremos, assim como o corpo, colocar nas mãos de Deus os pedidos que a nossa comunidade tem. E eu quero convidar você a orar comigo também por essas pessoas. Senhor Jesus, nós queremos chegar diante de Ti com pedidos especiais de pessoas que nós amamos, Senhor. Pedir, Senhor, que Tu possas guardar cada um desses queridos, Pai. Nós te pedimos pelos pais da Simone, o seu Moisés e a dona Eunice, que o Senhor possa guardar os dois, possa, Senhor, trazer do Teu ânimo, Pai, para eles, possa vivificá-los, Senhor, naquilo que eles têm de necessidade, Pai. Tu conheces bem a situação deles e eu sei que o Senhor tem tudo o que eles precisam para dar para eles. E nós te pedimos que o Senhor possa assim fazer. Nós também queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a família Deckert e te pedir que o Senhor possa vir com um consolo, Pai, para essa família. Que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, envolvê-los, Senhor, e te colocar ao lado deles, Pai, e que também nós, como irmãos, possamos fazer isso. Que o Senhor possa cuidar deles, Senhor, nesse tempo tão difícil, tão triste, Pai, que possa estar com eles. Nós também queremos te pedir, Senhor, pela família Pereira, pedir pela dona Otenila, que o Senhor possa estar também ajudando ela na sua recuperação da cirurgia, que ela possa ficar bem, Senhor, que Tu possas também fortalecer toda a família que cuida dela, Pai. Também queremos te pedir, Senhor, pela saúde do Pub, te pedir pela saúde da Rosane Bintz, também da Celina e do seu Rulerbaus, que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um desses queridos, Pai, possa dar a eles os recursos necessários, os médicos e todo o atendimento, Senhor, que agora é preciso para eles. Que o Senhor possa vivificar o corpo deles também, Senhor, possa guardar a família e estar ao lado deles, animando, fortalecendo, Pai, como for necessário. Que o Senhor possa guardar cada uma das nossas necessidades, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe aquilo que é uma necessidade nossa, aquilo que nós também precisamos, Senhor. Se precisamos de ânimo ou de perseverança, se estamos fracos, Senhor, ou se estamos fortes e podemos ajudar outras pessoas. Que o Senhor possa nos desafiar dessa maneira, possa estar guardando as nossas famílias, Pai. Abençoa, Senhor, as mães que hoje têm esse dia tão especial e que o Senhor possa continuar fortalecendo cada uma delas nesse desafio, Senhor, nessa bênção também que o Senhor mesmo deu a elas. É em nome de Jesus que nós oramos, colocando esse dia e as nossas vidas nas Tuas mãos. Amém. Também quero lembrar você do nosso Ministério do Fome de Amor. Se você gostaria de contribuir, você pode trazer até aqui na missão materiais de higiene, materiais de limpeza e também leite para que a gente possa entregar lá na Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação
para que eles possam entregar para as famílias que estão precisando desses produtos. E eu desejo que Deus possa abençoar você e a sua vida e que de fato a palavra dele possa ser esse ânimo, que você possa colocar o seu coração nessa fonte que é o próprio Deus, para que ele possa continuar guardando você, te guiando e também cuidando de toda a tua família. Que Deus te abençoe.